Fala pessoal, eu me chamo Will, para quem não me conhece eu sou parceiro do Edu e também sócio aqui do estúdio. Nessa aula eu vou apresentar para vocês, eu vou passar um pouco sobre miniaturas para terrários. Por que eu que vou dar essa aula, não o Edu? Tá? Porque desde o começo do estúdio eu que fiquei responsável pela parte das miniaturas. Não foi uma coisa que a gente decidiu e conversou assim, você vai fazer isso, eu faço aquilo, não, foi uma coisa muito natural nossa. As miniaturas é uma parte que eu gosto muito. No começo a gente não produzia as miniaturas, então eu lidava com os fornecedores, com os pedidos, com a demanda que ia entrando dos clientes e aí administrando, vendo o que a gente tinha, o que precisava, coisas novas que a gente ia criar, coisas que o Du tinha ideia, coisas que eu trazia ideia para ele também. E aí foram de testes e foram de criações aí nossa que a gente chegou até o momento que a gente viu que a gente precisava ter as miniaturas sobre o nosso controle, sobre a nossa produção. E aí depois que a gente trouxe a produção para dentro do estúdio. Isso nos deu mais independência, sim, mas você que está começando, você que hoje está ainda aprendendo a fazer os terrários, eu vou passar assim um geral sobre as miniaturas e coisas muito importantes que você precisa saber e coisas que foram umas dúvidas e dores que a gente teve lá no começo, tá bom? As miniaturas que a gente trabalha hoje, elas são feitas de resina, tá? Elas são impressas em 3D. É uma impressora que a gente coloca lá o arquivo, o projeto por um pendrive, e aí a impressora ela vai moldando a resina e fazendo a miniatura, tá? Hoje a gente não utiliza, hoje não, né? A gente nunca utilizou, e não, você que também está começando, tem que cuidar muito com a miniatura de biscuit. A gente não utiliza miniatura de biscuit em terrário, por quê? Por causa da umidade, ela vai acabar decompondo o biscuit e vai acabar infectando o seu terrário. Hoje aqui a gente utiliza o quê? A gente utiliza a maior parte, 99% das miniaturas são todas de resina. A gente usa, tem uma que é de Nossa Senhora, que a gente utiliza, que é uma de... A gente tem impressão 3D, mas a gente utiliza uma de ferrinho. Usa o spray verniz, tá? E nas miniaturas de resina também, para depois colocar no terrário. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como são essas miniaturas. Deixa eu só ligar aqui. Aí. Ó. Aqui é um gatinho, tá? Ele sai assim, transparente. Na verdade, depende da cor da resina. A gente tem resina azul, branca, cinza. Hoje a gente está imprimindo em transparente, fica mais fácil para pintar, ou em resina branca também, tá? Aqui é um gatinho, aqui é um mergulhador, aqui é um personagem do Senhor dos Anéis, tá? Por que hoje a gente incentiva vocês a utilizarem as miniaturas? Porque as miniaturas, para a gente, ela foi uma das grandes ajudas aqui no crescimento de vendas do estúdio. Porque se a gente trabalhasse hoje só com os terrários naturais, com aquele cenário de natureza, a gente não teria tanta possibilidade de contar histórias e alcançar um grande público, uma grande cartela de clientes aqui dentro do estúdio. Então, a gente incentiva vocês a utilizarem as miniaturas, porque o que a gente está vendendo, além da peça para decoração para casa, né, que a gente não trabalha como, a gente não olha os terrários como artesanato aqui dentro do estúdio. Du, acho que vai falar, acredito que ele vai falar sobre isso. A gente vê os terrários como peça decorativa para casa, né? E essa peça decorativa para casa, ela pode também contar uma história. Pode ter um significado para a pessoa, para casa, para o ambiente. E as miniaturas também ajudam a fazer isso. As categorias que a gente utiliza aqui das miniaturas. A gente começa com os personalizados, aí a gente pode usar as miniaturas humanas, tá? Aqui, por exemplo, ó, é um casalzinho. Aí tem as miniaturas, deixa eu ver. Eu trouxe esse aqui. Ah, tem aqui um rapaz lendo, ó. Tem um rapaz lendo, deixa pra ver aqui. Ó. Um rapaz lendo. Então dá para fazer adultos, senhores, crianças, família, namorados, professores, profissões. Então dá para a gente alcançar bastante clientes aí com os personalizados com as miniaturas humanas. Depois das miniaturas humanas, a gente tem a categoria dos pets, gato, cachorro, os animais.
Então é um outro público que a gente pega legal, que quem tem pet ama muito o seu pet e gostaria, né, imagina ver seu pet dentro de um terrário personalizado, com o seu gatinho, né, ali dentro, em forma de miniatura. A gente já fez alguns pedidos que foram de pets que morreram, e daí depois, para eternizar, para ter uma lembrança, o cliente pediu para a gente simbolizar o seu dog, o seu gatinho dentro do terrário, né? Então também é uma forma de personalizar e contar uma história com a miniatura dos pets. Além dos pets, a gente tem dos animais. A gente já fez aqui girafa, elefante, búfalo, borboleta, papagaio, o que mais que a gente já fez? Aí tem os que a gente usa na resina, que a gente já fez de raia, peixe, tubarão, tartaruga. Então, te dá esse dos pets e dos animais também já te dá uma outra vertente para você explorar e para você alcançar mais clientes para vender, tá? Depois dos humanos, dos pets e dos animais, a gente vem para os personagens de filme, série, desenho. Então, isso já te dá uma outra gama também de possibilidades de vendas aí, tá? Quanto mais você estiver também ligado nas tendências, né, ligado nos filmes que vão lançar, ou você está muito antenado nos filmes que fizeram sucesso, desenhos também. Aqui eu trouxe para vocês verem. Aqui, O Pequeno Príncipe. A gente tem duas versões aqui hoje. Esse Pequeno Príncipe com a capinha. E tem o Pequeno Príncipe sentadinho aqui com a raposa, tá? Esse foi um dos primeiros, assim, que, por a gente gostar da história, por a gente se identificar e a gente sentir que a gente pegava um público legal, e a resposta do público, dos clientes, quando a gente estava expondo os terrários com o Pequeno Príncipe, era incrível, assim. O pessoal se identificava muito, levava, nossa, eu adoro essa história, minha filha gosta, minha mulher gosta, meu marido gosta da história. Então, o Pequeno Príncipe, ele simboliza muita coisa para muita gente. Então, a gente, desde o começo, a gente teve o Pequeno Príncipe. E a gente achou que o Pequeno Príncipe ia ser sempre o maior, assim, de pedidos. Até que veio um pedido de um cliente do Up Altas Aventuras, né? Esse aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, o seu Frederiksen e a Ellie. Tá? E aí a gente consegue fazer a possibilidade de só os dois, fazer com a casinha voadora. E aí tem outras versões também desse desenho. Então a gente consegue filme, série, desenho. Aqui a gente tem um do Senhor dos Anéis. Alice nos Países das Maravilhas. Trouxe aqui hoje para vocês verem o Chapeleiro. Super Mario. Teve uma época que saiu o filme do Mario no cinema. Então a gente tem que ficar antenado também com essas coisas que vão acontecendo no dia a dia também, para a gente dar uma atualizada e dar ficar por dentro também das tendências que vão acontecendo. Depois das miniaturas de filme, série, desenho, e sempre vão chegando coisas novas, tá? A gente vai escutando muitos clientes. Então esse aqui do Up, a gente escutou uns clientes, a gente fez num tamanho, depois a gente conseguiu fazer vários terrários de vários tamanhos, desde pequeno até um maior, né? Isso também te dá uma possibilidade de pegar clientes que querem só uma lembrancinha, ou também querem coisas grandes, né? Com valor agregado maior. Depois dos personagens, a gente vem para os religiosos. E nos religiosos, a gente começou com Nossa Senhora, depois foi para Buda, e depois a gente foi para os orixás. Então a gente consegue pegar um público bem extenso aí, pessoal que gosta muito de religião, a gente consegue pegar esse público também. Então o que eu indicaria para vocês é olharem para essas categorias, verem quais vocês se identificam, na cidade onde vocês estão, qual religião que tem mais, se tem alguma coisa que é muito característico da região de vocês que vocês poderiam colocar na miniatura também, né? Então, por exemplo, agora a gente está em junho, sei lá, se talvez lá pessoal do Nordeste celebra muito a festa de São João, né? Então, será que dá para fazer uma miniatura, alguma coisa relacionada à festa? Não sei, a gente tem que sempre ficar imaginando e pesquisar, escutar o que o cliente vai trazer para a gente, tá? Sobre as miniaturas, quando vocês estão começando, eu indico muito vocês a escutarem os clientes, o que eles querem, também vocês pensarem o que eu imagino que poderia vender na minha região, na minha cidade, para as pessoas que eu conheço, e aí você fazendo testes, né, com as miniaturas. Uma coisa que vocês têm que cuidar, ter muita atenção em duas épocas do ano, que são Natal e Dia das Mães, né? São picos grandes de venda, e a gente tem que estar preparado aí com as miniaturas.
como eu sei que nem todo mundo, né, grande parte não tem a sua própria produção, vocês vão depender de fornecedores. Os fornecedores que a gente utilizou, e até utiliza até hoje, que às vezes eu não tenho uma miniatura, não tenho um projeto, eu preciso de um projeto específico que eu comecei lá no começo, está no nosso catálogo ainda, aí eu falo com os nossos fornecedores e ainda peço, tá? Aqui abaixo eu vou deixar a lista dos nossos fornecedores, são fornecedores que a gente utiliza ou já utilizou, a gente não vai passar coisas que a gente não trabalhou até agora, e vocês têm que ter atenção muito nessas datas, assim, tentar pedir o quanto antes, porque geralmente o fornecedor ele tem o quê? De 20 a 30 dias, depende se é personalizado ou não, para entregar as miniaturas, tá? Então vocês têm que ter também essa antecipação. Aqui no estúdio a gente começou a produzir as miniaturas para a gente. Hoje a gente já está começando a vender as miniaturas também, mas a gente está nesse processo ainda, porque eu preciso esquematizar primeiro a produção própria, depois fazer estoque e conseguir atender. A gente está começando a atender os alunos e depois a gente vai abrir realmente para o mercado e quando a gente tiver com a produção, tudo ok, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês é cuidado muitas vezes na empolgação quando vocês forem comprar as miniaturas. No nosso primeiro Natal, a gente já está indo para o terceiro, no nosso primeiro Natal eu sabia que eu tinha que pedir uns 30 dias antes para o fornecedor as miniaturas, né? Então a gente já sabia que ia ser que Natal ia subir as vendas, então a gente tinha que estar preparado com as miniaturas para não perder cliente. Então a gente fez uma lista aí um mês e meio antes para passar para o fornecedor, eu acho que tinha mais 120, 150 miniaturas. E aí eu fui lá, coloquei Pequeno Príncipe, gato, cachorro, personagens. E aí eu achei lá que tinha um Papai Noel. Aí eu coloquei, nossa, Papai Noel, Natal vai vender muito, porque é Natal. E aí eu me empolguei, coloquei lá 30, dos 150 miniaturas, eu coloquei 30 Papai Noel. Aí apresentei para o Du para ele aprovar, né, porque eu fazia, daí eu mostrava para ele, para ver o que ele achava, para aprovar. Quando ele viu 30 Papai Noel, ele falou, que? Você tá louco? 30 Papai Noéis? O que a gente vai fazer? Eu falei, não, mas vai vender muito. Eu naquela empolgação, né? Natal, a gente não pode perder venda. E aí, quando ele viu aqueles 30 Papai Noéis na lista, ele falou assim, Will, o que é isso? Eu falei, cara, vai vender muito Papai Noel. E aí, a gente discutindo, assim, conversando, ele me convencendo, não tinha só Papai Noel, tinha rena, tinha arvorezinha, tinha umas caixinhas de presente. E daí eu sei que a gente diminuiu de 30 Papai Noéis para 5. Né? Que é uma coisa que eu alucinei que ia vender muito. Dos 5, a gente está indo para o terceiro Natal. Eu ainda tenho um Papai Noel aqui. E no primeiro Natal, acho que a gente nem vendeu um Papai Noel só. E aí, esse ano que a gente vendeu 2, ainda tem um aqui para contar a história para vocês que muitas vezes a gente tem que escutar o que o cliente quer. O nosso gosto, né, às vezes é para a gente, mas como a gente está aqui para empreender, para vender e a gente tem que escutar o que o cliente vai querer para comprar, a gente escutar muito o que o cliente. Aí depois eu pensando, pô, é verdade, né? Papai Noel, aquela época do ano é muito específico, e aí eu caí na real. Mas depois, em seguida, eu levei uma outra lição também, que era quando estourou aquela série Wandinha, eu fiquei alucinado. Falei, nossa, vai vender muito Wandinha, porque o pessoal compra Pequeno Príncipe, compra coisas de série, de filme, de desenho, Wandinha que está estourada vai ser um boom também. Aí a gente não produzia ainda, aí comecei a falar com os fornecedores. Quem tem Wandinha, mas consegue para mim, por favor, que eu queria ser o primeiro a ter a Wandinha. E aí a gente conseguiu, e aí a gente fez a Wandinha, tá aqui. Mas ela foi a mesma história do Papai Noel, né? Não foi para frente. Daí depois, pensando bem, eu pensei, caramba, é verdade, o público da Wandinha é um público muito jovem, é um público muito adolescente, claro, tem adulto, mas o nosso maior comprador aqui é o quê? São adultos, não são os adolescentes, né? É um pessoal que já tem dinheiro, já que trabalha, já está estabilizado. Esse é o nosso público, não os adolescentes. E aí foi que eu levei uma segunda lição, né? Eu tenho que fazer as coisas para o nosso público, pensando no público que a gente está trabalhando e o público que a gente quer atingir. Então, eu queria passar para vocês essas duas lições de escutar muito o que o cliente ele quer, o que ele traz para a gente, e também saber lembrar para quem que eu estou vendendo, para quem que eu estou direcionando as minhas vendas e o meu produto.
tá? Para não ser aí um Papai Noel e para ser uma Wandinha pirata, para ser uma Wandinha aí, na sua história também, tá certo? Os fornecedores das miniaturas eu vou deixar aqui abaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre miniaturas, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem entrar em contato com a gente também, que a gente está iniciando, mas a gente já tem bastante coisa aqui que a gente está produzindo para passar para vocês também. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou responder vocês. Obrigado, até mais.